Hoje nós vamos concluir aquilo que começamos a ver, onde nós vimos o grande amor de Cristo por nós, um amor revelado na sua encarnação, na sua morte naquela cruz, um amor que ele se tornou ainda mais evidente na sua ressurreição por nós. E hoje nós vamos ver algumas implicações muito práticas, algumas implicações muito reais do que é que esse amor de Cristo ele traz para as nossas vidas hoje, tá bom? Nós vamos ver que este é um amor que ele supera barreiras. Superou barreiras por nós, para que hoje nós também superemos barreiras por ele, ok? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em João capítulo 4, nós vamos transitar aqui no capítulo 4 de João. Nós vamos basicamente ler quase que o capítulo todo. E nós vamos ver aqui várias implicações desse amor por nós, que é um amor que supera barreiras. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, deixe-me contar para você a história desse homem aqui, Nick Vujicic. Quantos conhecem a história de Nick Vujicic? Ok? Ele é bem famoso e, na verdade, uma primeira olhada nele até nos choca, porque Nick Vujicic ele nasceu sem os membros superiores e sem os membros inferiores. Ele tem uma rara síndrome conhecida como tetraamelia. E durante muitos anos, Nick procurava incessantemente obter uma simples resposta. Por que eu, Deus? Por que eu, Deus? E depois de ele tentar se matar quando ele tinha apenas 8 anos de idade, ele tentou se afogar na banheira. Nick percebeu que com a sua fé, ele conseguiria superar todos os problemas que ele enfrentasse em sua vida. Com 17 anos, Nick fundou a organização chamada Life Without Limbs. Numa tradução seria Vida Sem Membros. Uma instituição sem fins lucrativos que visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar as suas próprias limitações. Atualmente, Nick viaja ao mundo todo, dando palestras motivacionais sobre como é importante manter a esperança e ter um sentido maior para a vida. Nós sabemos quem é esse sentido maior. E de acordo com Nick, todos nascem com um propósito. E nós temos que saber reconhecer qual é a nossa missão em vida para sermos pessoas plenamente felizes. Segundo Nick, ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui sem propósito. Nós precisamos entender por que estamos aqui, qual é a nossa missão em vida, para que então nós possamos ter vidas plenamente felizes. Quando nós falamos de superação de barreiras, talvez o Nick Vujicic seja um grande exemplo. Alguém que não tem naturalmente as facilidades que nós temos de mobilidade, ele é uma pessoa limitada. Mas suas limitações não o impediram de ser um instrumento nas mãos de Deus. Nick Vujicic nos mostra que ele entendeu que o amor de Deus por ele é um amor que supera barreiras. E não há barreiras que freiem, que impeçam Nick Vujicic de ser instrumento do amor desse Deus. Hoje nós vamos ver exatamente isso. O amor de Deus por nós não conhece limites. Ele não conhece barreiras. E quando nós somos impactados pelo amor de Deus, este amor que supera barreiras, nós nos tornamos indivíduos de superação. Nós nos tornamos indivíduos que vão além para que esse amor seja comunicado. Então, começando ali a leitura do texto, nós vemos que, em primeiro lugar, o amor de Deus por nós é um amor que supera barreiras culturais. Barreiras culturais, veja o que o texto diz ali. Nós vamos ler ali a partir do verso 4. A palavra de Deus diz o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu,
pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Vamos até aqui, depois nós continuamos a partir do verso 16. O que nós estamos vendo aqui é o aspecto do amor de Deus por nós, mas claramente aqui por essa mulher. Jesus, ao amar essa mulher, ele está superando as barreiras culturais. Para isso, nós precisamos entender um pouquinho do que é que está acontecendo aqui nesse diálogo. Ele é muito mais do que a conversa entre um homem e uma mulher. Nós precisamos entender um pouquinho da história do povo de Israel. Ok? Nós temos no contexto do Antigo Testamento, e ontem na peça, a narradora explicou um pouquinho que lá por volta de 931, nós tivemos uma divisão naquilo que nós conhecemos como Reino de Israel. O Reino de Israel se dividiu em dois reinos. Ao norte, nós tínhamos um reino que continuou sendo chamado de Israel, um reino cuja capital era Samaria, marcada ali em vermelho, mas nós também passamos a ter um segundo reino, um reino no sul, um reino chamado Judá, cuja capital continuou sendo Jerusalém. Então nós tivemos uma ruptura. E essa ruptura, essa existência de dois estados, durou até o ano de 722. Então, cerca aí de 200 anos, nós não tivemos um único reino do povo de Deus. Nós tivemos uma separação entre eles, Israel, reino do norte, com a maior parte das tribos ali, Judá, reino do sul, com a menor parte das tribos. Mas em 722, algo aconteceu. Por quê? Porque Israel foi dominado por um império estrangeiro. O império da Assíria veio e ele assimilou o reino do norte, Israel. E a política de assimilação da Assíria era uma política de forçar a miscigenação, obrigar a mistura dos povos, fazer com que eles perdessem a sua identidade como nação. Então eles teriam que se casar com pessoas de outras nações, eles perderiam seu idioma, perderiam seus costumes, perderiam a sua religião, e com isso deixariam de ser um problema, porque eles não seriam mais um povo. E o que acontece? De 722 para frente, Judá, que não foi assimilada pela Síria, começa a considerar aqueles que moravam no Reino do Norte, aqueles cuja capital era Samaria, aqueles que eram conhecidos como samaritanos, começa a considerá-los uma sub-raça. Eles não são considerados apenas um outro povo, eles são considerados menos do que povo. Porque pensa, antes eles faziam parte do povo escolhido de Deus. E agora eles são menos do que isso. Eles são um não povo. Eles são menos do que povo. Eles são considerados uma sub-raça. E então nós chegamos nos dias de Jesus, por volta do ano 30 da era cristã. E nós temos ali um desenho, um mapa do que era a região nos dias de Jesus. Veja que ali ao sul nós temos algo chamado Judeia. Sim, é onde anteriormente estava Judá, o reino do sul. Mas veja que na parte de cima temos ali um território chamado Samaria, que era onde antes estava ali o reino do norte, Israel. E temos ali mais acima uma região chamada Galileia, onde está Nazaré e onde era o centro de operações ministeriais de Jesus. O que é que está acontecendo, gente?
Jesus, ele está na Judéia e ele quer ir para Galileia. Qual é o caminho natural? Você anda uma linha reta e passa. Só que Samaria era considerado um território imundo, impuro, indigno. Nenhum judeu que se preza pisaria em Samaria. Então o que é que eles faziam? Algo que parece até uma loucura para nós. Eles faziam o caminho pela costa, pelo litoral, davam uma volta imensa para ir de Jerusalém até a Galileia. Ou então eles faziam algo também insano. Eles iam por territórios estrangeiros. Atravessavam ali o Jordão, eles iam pela Pérea, por Decápolis, porque eles consideravam territórios estrangeiros, menos indignos, menos impuros do que Samaria. Mas o texto que lemos no início diz o seguinte: era necessário a Cristo passar por Samaria. O que nós estamos vendo aqui? O amor de Cristo em ação. Nós estamos vendo a intenção irredutível de Cristo por amar essa mulher. Jesus está fazendo aquilo que ninguém faria. Jesus está se dispondo àquilo que é um absurdo nos seus dias. Jesus, ele está adentrando o território indigno, pisando em chão impuro. Ele está entrando na zona do inimigo, porque esse é o amor dele por nós. Ou você acha que é apenas pela mulher samaritana que ele pisou em território impuro? É apenas por ela que ele convive no meio de inimigos? Ele fez isso por cada um de nós ao vir a este mundo. E ele faz isso desde o início. É um amor que supera barreiras, e aqui ele está superando barreiras culturais. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que barreiras culturais Jesus está superando nesse ato de ir até Samaria e encontrar-se com aquela mulher na beira do poço? Vejam que Jesus chega no poço antes dela. Jesus chega adiantado. Jesus está ali esperando que ela chegue, porque ele sabe o que é que vai acontecer. Em primeiro lugar, Jesus supera as barreiras étnicas. Eles eram povos inimigos. Vocês viram a reação da mulher quando Jesus dirige a palavra a ela? Jesus fala: me dê um pouco de água. Qual é a resposta da mulher? Como você, sendo judeu, dirige a palavra a mim, mulher e samaritana? E tem uma explicação de João ali. Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Gente, era hostilidade, era briga. Quando eles se davam bem, eles se ignoravam, eles não falavam um com o outro. Mas aqui nós vemos Jesus rompendo barreiras étnicas, falando com aqueles com quem ninguém falava, dirigindo a palavra aos ignoráveis. Jesus, ele rompe barreiras étnicas. Ele também rompe barreiras regionais. Ele vai, ele transita, ele adentra, ele vai onde ninguém quer ir. Mas além disso, ele rompe aqui barreiras de gênero. Porque, meus amigos, naquela época, naquele contexto, um homem não conversava com uma mulher desconhecida. Isso era um absurdo. Isso era inaceitável. Homens não conversavam com mulheres que não conheciam. Isso era considerado indigno. E Jesus vai e ele inicia um diálogo, ele propõe uma conversa. Ele pede um favor a ela. Naqueles dias, meus irmãos, as mulheres não eram consideradas dignas de serem testemunhas em tribunais. A palavra delas valia o mesmo que crianças ou escravos. Mas Jesus vai. E Jesus, ele não se importa com essa barreira. Ele vai e ele inicia uma conversa com ela. Jesus também, ele supera as barreiras comportamentais. Por que isso, gente? Porque toda cultura, todo povo, possui ali a sua lista, o seu ranking de pecados, que são os pecados não toleráveis. Todo povo tem alguns pecados que a gente acha normal, que não tem problema, que todo mundo faz, que ninguém é perfeito. Mas tem alguns que são considerados inaceitáveis. Que se alguém pratica um deles, esse indivíduo, ele é imoral, né? Ele é perdido.
Mas, esses outros aqui, nos nossos dias nós temos os nossos pecados de estimação. Nós temos os nossos pecados que são considerados não tolerados e aqueles que são considerados altamente toleráveis. Por exemplo, quem não tem aqui na igreja aquela irmã, aquele irmão que sempre estão metido na fofoca, né? Sempre tem algo a dizer da vida do outro. Sempre tem uma opiniãozinha para dar, sempre tem um pedido de oração sobre a vida do outro, não é? Mas esse é um pecado culturalmente aceito por nós. A gente acha ruim quando é com a gente. Mas quando alguém vem trazer para nós algo sobre o outro, não nos incomoda tanto assim. Diferente, por exemplo, quando a gente tem ali um caso de adultério envolvendo o homossexualismo. Isso está na categoria dos pecados não tolerados por nós. E é apenas um exemplo. Meus amigos, essa mulher, ela estava na categoria de alguém que cometeu pecados não aceitos pelos seus dias. Nós vamos ver mais à frente que aquela mulher ela tinha uma vida relacional, uma vida sexual altamente deturpada, contrária ao propósito de Deus. E embora vários pecados fossem tolerados naquela cultura, como são na nossa, ela estava na categoria do comportamento não aceito. Ou seja, ela, mesmo em meio aos samaritanos, ela era vista como inimiga dentro de casa. Ou seja, ela era inimiga de todos. Ela era inimiga dos judeus, por ser samaritana. Ela era inimiga dos homens, porque eles não podiam falar com ela em público. E ela era inimiga dos próprios samaritanos, porque ela estava na lista dos pecados não tolerados. Ela era, de fato, alguém que ninguém desejaria dirigir-lhe a palavra. Por isso que ela reage dizendo para Jesus com surpresa: como você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Mas é maravilhoso, surpreendente, chocante ver a resposta de Jesus para ela. Jesus diz, e eu imagino até o tom de voz de Jesus dizendo isso: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, aquilo que Deus oferta, que Ele oferece, é de graça. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Ah, mulher, você está toda brava comigo porque eu estou aqui superando barreiras para falar com você. Se você tivesse ideia do que é que eu estou te oferecendo, se você tivesse ideia de quem eu sou, seria o contrário, mulher. Não seria eu quem estaria pedindo, seria você. Você estaria diante de mim pedindo água e eu lhe daria água viva. Eu não lhe daria uma água que mataria a sede da sua garganta. Eu lhe daria uma água que mataria a sede da sua alma, que mataria a sede do seu ser. Ah, mulher, você não entende por que eu estou aqui superando todas essas barreiras. Você não entende a dimensão do amor que eu tenho para te entregar. Você não entende o presente que eu estou te oferecendo. Você não tem a menor ideia de quem eu sou. Porque se você tivesse, as coisas seriam diferentes. Você estaria pedindo. E eu lhe daria. Porque é isso que eu faço. Eu lhe daria água que saciaria a sede da sua alma. Meus irmãos, Jesus fez por essa mulher aquilo que Ele fez por cada um de nós. Cada um de nós estava em um local, em um momento de vida, em uma condição espiritual, dominado por pecados específicos. Cada um de nós tinha as nossas próprias cadeias, as nossas próprias barreiras. Cada um de nós tinha o nosso próprio momento, tinha o nosso próprio perfil. Por muitos nós éramos considerados culturalmente inaceitos, culturalmente indignos. Para muitos nós éramos vistos como inferiores. E o que é que Jesus faz? Era-lhe necessário
passar por onde estávamos. Era-lhe necessário vir até nós. Era-lhe necessário chegar antes da gente. Era-lhe necessário iniciar uma conversa conosco. Era-lhe necessário superar qualquer barreira, porque este é o amor dele por nós. Meu irmão, minha irmã, a verdade é que para Cristo não importa muito quem você é. Para Cristo não faz muita diferença de onde você veio. Cristo, ele não está atento ou preocupado com aquilo que você fez. Porque o amor dele por nós é um amor que supera qualquer barreira. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender como que o Evangelho de Cristo, ele redime o significado de termos. Nós vivemos numa época onde alguns termos eles foram sequestrados por uma agenda ideológica contrária a Deus. E por conta disso nós não usamos mais esses termos. Mas é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus, olharmos para esse texto e nós vermos que quando a gente fala de diversidade, meus amigos, nada é mais a favor da diversidade do que o Evangelho de Cristo. Nada. Não é como se diz aí nessa pauta ideológica demoníaca. Mas a diversidade, tal qual a Bíblia apresenta, nada é mais a favor da diversidade do que o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho, meus irmãos, é a mais inclusiva de todas as causas. Por quê? Porque o Evangelho é Cristo se oferecendo como Salvador para todo tipo de gente. Cristo veio salvar que tipo de gente, meus irmãos? Ele veio salvar todos aqueles que estão perdidos. Ele veio salvar todos aqueles que precisavam ser salvos. E que tipo de gente está perdida? Que tipo de gente precisa ser salva? Todo tipo de gente. O bem-criado ou o órfão. O nascido em berço de ouro ou aquele que não tem onde repousar a sua cabeça. O PhD, o analfabeto. O que casa virgem ou o que perdeu a conta de com quantas pessoas se deitou. Quando nós falamos do Evangelho, meus irmãos, nada é mais inclusivo. Nada é mais abrangente, porque Cristo se oferece como Salvador para todo tipo de gente. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho é a mais singular de todas as causas. Por quê? Porque o Evangelho é a mais exclusiva delas. Porque exige que a nossa sede seja saciada em Cristo e em nada mais. Ao mesmo tempo que ele é diverso, ele é exclusivo. É Cristo se oferecendo para todo tipo de gente, mas dizendo que é apenas nele que nós saciamos a sede da nossa alma. Meu irmão, minha irmã, eu não sei onde você estava quando Cristo te alcançou. E talvez haja alguém aqui que ainda não tenha sido alcançado por esse Cristo. Talvez ainda não tenha tido seu encontro na beira do poço. Mas saiba o seguinte, para Cristo, não importa muito quem você é, de onde você veio, o que você fez, sua longa história pregressa. O que importa para Cristo é a dimensão grandiosa do seu amor por nós. E esse é um amor que supera qualquer barreira. É um amor oferecido a todo tipo de gente. Vamos continuar o texto? O texto nos diz que Cristo ele também supera, além das barreiras culturais, ele supera a barreira espiritual. Verso 16 até 24. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte,
Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que vemos aqui, meus amigos, é que o amor de Cristo por nós é um amor que supera barreiras, supera qualquer barreira cultural, mas também supera a grande barreira espiritual. Quando nós falamos da grande barreira espiritual, meus irmãos, nós estamos falando do quê? Qual é a grande barreira espiritual que nos separa de Deus? É o pecado, sim. O grande problema quando nós falamos do pecado é que nós achamos que o pecado ele tem apenas um lado, ele tem apenas um aspecto, ele tem apenas uma faceta. Mas o que esse texto nos mostra é que o pecado ele se manifesta em dois sentidos que são opostos, mas que têm a mesma natureza. O que nós vemos aqui é que Jesus precisa primeiro confrontar o pecado dessa mulher do lado da sua imoralidade. O que eu quero dizer com imoralidade? Eu não quero aqui falar de imoralidade apenas da percepção sexual. Eu quero falar de imoralidade no sentido de tudo aquilo que é contra a vontade moral de Deus. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, segundo estabelecido na Bíblia. O pecado tem esse lado, o lado da quebra, da transgressão, da desobediência, da rebeldia. Isso não é novidade, todos nós sabemos disso. Quando nós pensamos em pecado, nós pensamos nisso. Pecado é o quê? É a quebra da lei. Pecado é não cumprir a vontade de Deus. E essa mulher tem esse aspecto de pecado em sua vida. Jesus vira para ela e diz: o fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora vive sequer é seu marido. Então há um aspecto da vida dessa mulher onde o caos impera, onde ela está em desordem, onde sua vida está desorganizada conforme a vontade de Deus. E, meus irmãos, é assim com todo ser humano. Todos nós temos aquelas áreas tenebrosas, aquelas áreas de abismo, aquelas áreas vergonhosas, que se fosse aqui exposto na tela essa área das nossas vidas, nós morreríamos de vergonha. Porque o pecado tem esse lado. Ele tem esse lado da imoralidade, esse lado da obstinação, da desobediência. Mas o que nós muitas vezes não atentamos é que o pecado ele não tem apenas esse lado escancarado, aberto e evidente de rebeldia, mas o pecado também se disfarça sob a capa do moralismo. Vocês viram o que aconteceu com essa mulher? Quando Jesus expõe a vida dela em completa desobediência, aquela mulher vira para Jesus e diz: eu vejo que você é profeta, não é? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vocês viram a mudança brusca de assunto, de postura dessa mulher? Ela que estava então dialogando com Jesus sobre a água, quando ela tem a sua vida de desobediência, de transgressão exposta, quando Jesus mostra a sua imoralidade, o que é que ela faz? Veja, o assunto é religião. O senhor é profeta. E ela então entra numa conversa sobre religiosidade. Eu também sou muito religiosa, sabe? Olha, eu vou sempre adorar aqui no monte. E eu tenho uma dúvida. Qual é o lugar certo onde se deve adorar? Porque eu quero adorar do jeito certo. Eu quero ir na igreja certa, no dia certo, com a versão da Bíblia certa, com a declaração de fé certa, com as vestimentas certas, com o pastor certo pregando. Eu quero adorar da maneira mais correta possível, Jesus. Meus amigos, ela está tentando equilibrar a sua vida de desobediência com a sua vida de religiosidade. E sabe o que acontece?
isso também é pecado. Por quê? Por que o moralismo? Porque a religiosidade também é pecado. Porque ambos, a imoralidade e o moralismo, buscam redenção para a sua história pelo seu desempenho e não pela graça de Deus. Pensem comigo, o imoral não é esse? Qual é a redenção da vida do imoral? O que para ele é uma vida que vale a pena? É ele experimentar todos os prazeres possíveis e imagináveis. É ele não passar vontade nenhuma. Ou seja, a redenção para o imoral é algo que se dá pelo desempenho dele, por aquilo que ele faz. Mas para o moralista também é assim. O moralista, ele crê em que redenção? Ele crê que Deus vai me perdoar, Deus vai me aceitar, Deus vai me salvar, mas ele vai fazer isso porque, afinal de contas, eu bati a meta, né? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu fui, me dediquei, me esforcei, fui melhor do que os outros, fui na igreja certa, no dia certo, fui na palavra da vida, o ministério certo, né? Nos eventos certos, fiz tudo o que tinha que fazer. Então Deus seria maluco se não me levasse para o céu, né? Imagina que chato vai ser o céu sem mim. A alegria do céu será a minha presença. Esse é o moralista, gente. Ele crê numa redenção baseada no seu desempenho. Ambos ignoram a necessidade da graça de Deus para redimi-los. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Jesus não está interessado nem no mau menino, nem no bom menino. Jesus não está interessado nem naquele que vive aquela vida maravilhosa aos olhos dos outros, nem naquele que vive a vida louca. Não, porque ele nos diz que Deus está em busca de adoradores. É uma outra categoria de ser humano, tá bom? Não é nem o mau menino, não é nem o imoral, não é também o bom menino, o moralista. Deus deseja adoradores. Isso é um outro tipo de gente. Veja o que os versos 23 e 24 nos dizem. São estes os adoradores que o Pai procura, que o Pai deseja. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa, meus irmãos? Ser alguém que adora em espírito e em verdade. O que significa isso? Ser alguém que adora em espírito e em verdade. Veja que aqui no texto, quando fala que adoradores devem adorar em espírito, o espírito não está com E maiúsculo, perceberam isso? Então aqui não está fazendo uma referência ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Aqui está fazendo referência ao espírito humano, ao nosso ser interior. O que é um adorador? É alguém que adora em espírito, ou seja, é alguém que experimentou uma transformação de dentro para fora. Meus amigos, adorador não é levantar a mão no dia certo, no lugar certo, na igreja certa, no horário certo. Isso é prática externa, é de fora. Adorador é alguém que experimentou uma transformação de dentro para fora. Uma mudança nas suas disposições internas, na sua inclinação natural. É você ter ali um golpe no seu ego, uma mudança no seu caráter. É você não ser mais o mesmo, não porque você adotou práticas mais civilizadas, mas porque Deus operou um transplante em você. Ele pegou o coração de pedra, endurecido, contrário a ele, e ele fez um transplante. Ele botou ali um coração de carne, um coração vivo, um coração que deseja obedecê-lo. E, meus irmãos, nenhum de nós tem autoridade nos domínios do nosso coração. Você não muda o seu coração. Você não faz isso. E a gente só entende isso quando tem filho, né? Porque a gente quer mudar o coração do filho, mas a gente não muda. Eu não consigo mudar o meu coração, como é que eu vou mudar o coração do outro? Nós, pastores, entendemos isso. Quantas vezes nós queremos mudar o coração das nossas ovelhas, mas nós não mudamos o coração de ninguém. Por quê? Porque a nós não foi dado domínio sobre a esfera do coração.
nós não mudamos. Nós precisamos que o coração seja mudado pelo único que pode fazer isso. Esse é o adorador. É aquele que foi transformado de dentro para fora. Adorador em espírito. E também é um adorador em verdade. O que significa isso? Significa que, a partir do momento que há uma transformação no nosso coração, só então é que nós podemos viver de maneira conforme a verdade revelada de Deus. Só então eu posso ter uma vida de verdadeira obediência, que não é de fachada, que não é de moralismo, não é de religiosidade, mas uma vida que obedece não para ganhar mérito diante de Deus, mas impulsionada, constrangida pelo amor de Deus, grato pelo tanto que Deus te ama, porque você sabe que o amor de Deus é este amor que supera barreiras. E você diz, como eu não vou amar? Como eu não vou viver? Como eu não vou alinhar a minha vida em favor de um Deus que me ama desse jeito? Meus amigos, Deus não deseja que nós vivamos vidas dissolutas, vidas de transgressão, vidas de rebeldia. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sofre quando aqueles que você ama estão escolhendo uma vida de desobediência à palavra de Deus. E talvez alguém aqui esteja nesse momento também vivendo ou tentado a se entregar a essa vida, achando que eu preciso aproveitar o meu tempo aqui. Deus não deseja isso. Não deseja para você, não deseja para os seus filhos. Mas Deus também não deseja que vocês sejam indivíduos moralistas. Que vocês sejam indivíduos entregues a uma religiosidade que crê que vocês estão ganhando ali, estão galgando degraus, estão ganhando mérito diante de Deus por meio das suas obras de justiça, fazendo com que Deus, de certo modo, esteja acuado diante de tamanha virtude que Ele vê em você e que, portanto, Ele tenha que te abençoar, porque, afinal de contas, você merece, né? Você merece todo tipo de bênção. Deus não deseja isso também. Deus deseja que nós sejamos adoradores. Indivíduos em quem Ele operou uma transformação íntima, mudou-nos por dentro. E agora, movidos por gratidão a esse Deus, uma vez que em nosso novo coração nós entendemos o seu amor por nós, nós então somos gratos e escolhemos amá-lo e obedecê-lo. E aí sim, adoramos em espírito e adoramos conforme a verdade. Você nunca conseguirá ter uma vida de obediência à verdade se você não for alguém que se tornou um adorador transformado no seu espírito. É cansativo, é pesado, é extenuante, te leva à desistência. É o caminho dos fariseus. Mas Deus tem para nós que nós sejamos adoradores, transformados em espírito e conforme a verdade. Jesus, portanto, ele supera a barreira do pecado, tanto da imoralidade quanto do moralismo. Mas o que nós vamos ver aqui no restante do texto é que Jesus ele supera uma terceira barreira, que não é tão evidente na leitura do texto, mas que quando nós juntarmos aqui todo o texto, nós vamos perceber que Jesus ele supera uma terceira barreira, ele supera a barreira missional. Jesus supera as barreiras que nos impedem de ir em direção a outros, de sermos instrumentos de evangelização, de sermos agentes de expansão do teu reino, que nos deixam ali acomodados com o fato de estarmos com Cristo e não nos impulsiona em direção aos perdidos. Jesus também nos ama de tal modo que o seu amor supera as barreiras missionais. Veja ali comigo a partir do verso 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: queres saber
Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Verso 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, olhando para a parte final desse texto e entendendo tudo o que aconteceu, é que Jesus, ele tem aqui um processo didático para ensinar uma lição aos seus discípulos. Os discípulos que haviam aparecido lá no início da história tinham ido para a cidade comprar comida. Eles estavam diante de uma lição para a qual eles não estavam captando qual o seu significado. Quando eles retornam, encontram Jesus com aquela mulher, eles ainda não entendem o significado. Mas nós podemos olhar para o texto e podemos ver o que é que Jesus está ensinando. E vejam, a mulher e os discípulos, eles vão fazer aqui movimentos contrários. Chega a ser até engraçado. Eles estarão aqui em direções opostas. E isso não é à toa. É Jesus mostrando quanto seus discípulos estavam de coração fechado para as oportunidades de evangelização. Veja aqui comigo. Como que acontece? No início da história, nós temos a mulher que saiu da cidade. Foi para fora da cidade. Foi buscar água. Mas nós temos também no início da história os discípulos entrando na cidade. Eles foram para a cidade, eles foram buscar comida. Temos aqui 2 grupos, a mulher e os discípulos. Ambos num movimento, a mulher saindo, eles entrando. Talvez tenham até cruzado o caminho um do outro, não é? E ambos estão em busca de algo que é uma necessidade básica. É uma necessidade material. Não há nada de ilegítimo nisso, buscarmos água, buscarmos comida. Mas a intenção, a motivação será revelada. Nós vemos então que aquela mulher, quando Jesus vira para ela e diz: eu sou o Messias, ela finalmente entendeu quem Jesus era. O texto diz que naquela mesma hora ela largou o cântaro. Ela entendeu quem Jesus era. Já os discípulos, meus irmãos, que estavam andando com Jesus já há alguns anos, chegaram ali e não entenderam o que Jesus fazia. Ué, por que está conversando com essa mulher? Será que já deram comida para ele? Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aquela mulher, no momento em que ela entende quem é Jesus, ela abandona a água, que era uma necessidade legítima. Ela tinha sede, mas ela abandona a água e ela vai correndo para a cidade. Já os discípulos foram para a cidade, saíram da cidade, só focaram na comida que compraram e tiraram da cidade e não anunciaram o Cristo com quem eles andavam para uma alma viva. O que vemos no final é que essa mulher jorrou Cristo.
Jesus disse que quem bebesse da água que é ele, né, fluiria, do seu interior fluiria água viva. Se tornaria uma fonte a jorrar água viva. Foi o que ela fez. Ela volta para a cidade e ela jorra Cristo. Ela jorra água viva. E o que acontece, meus irmãos, naquela mesma cidade, em que os discípulos de Cristo, Pedro, Tiago, João, os grandes da fé, haviam acabado de entrar, aquela cidade inteira se converte por intermédio dessa mulher. Já os grandes discípulos perderam a oportunidade. Não alimentaram ninguém com o evangelho que eles estavam aprendendo. Percebem, meus irmãos, como a narrativa é construída para mostrar o quão absurda é essa dureza de coração dos discípulos com relação à evangelização? Eles perderam a grande chance de ver uma cidade inteira se convertendo. E, meus irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de alguém se converter por seu intermédio, mas é uma sensação maravilhosa. Nós temos uma sensação de, é para isso que eu estou aqui. É para isso, para que pessoas conheçam a Cristo por meio de mim. É o grande privilégio que nós temos nessa vida. É uma sensação maravilhosa. Eu já vi pessoas se convertendo comigo. A palavra da vida nos dá a oportunidade de pregar em eventos de evangelização em massa. Já vi muitas pessoas se convertendo por intermédio da pregação em que eu tive o privilégio de fazer. Mas eu nunca vi uma cidade inteira se convertendo. Eu nunca vi. Imagina que coisa maravilhosa. Uma cidade inteira se convertendo porque você anunciou Cristo. Os discípulos tiveram essa oportunidade em suas mãos. E eles simplesmente desprezaram isso. Por quê? Porque anunciaram o evangelho. Ser um agente da missão da evangelização não era algo que movia os seus corações. Mas nós vemos que nessa mulher, quando ela entende quem é Cristo, de fato ela se torna uma missionária. E a pergunta que cabe é essa: como é que o evangelho ele nos transforma em missionários? Como é que crer no evangelho de Cristo não apenas me muda por dentro, me torna um adorador em espírito e em verdade, mas faz mais do que isso. Ele me torna mais do que um adorador, ele me torna um adorador missionário. Como que o evangelho de Cristo faz isso? Nós vemos aqui na vida dessa mulher. Primeiro, ele nos concede novas prioridades. Em segundo lugar, ele nos concede um novo poder, uma nova capacitação. Também nos concede novas credenciais, novos títulos, novos rótulos. E ele nos escreve uma nova história. No caso dessa mulher, no início da história, qual é a prioridade dela? A prioridade dela tem a ver com este mundo material, com água, e é uma necessidade legítima. Mas quando ela entende quem Cristo é, ela reconhece que, olha, eu posso beber água depois. Mais importante do que a minha satisfação neste mundo material está em encontrar pessoas, alcançar pessoas, evangelizá-las para que passem da morte para a vida. Essa é a prioridade de um adorador missionário. Nós temos o nosso mundo material, não podemos viver sem ele, temos necessidades, temos que trabalhar, temos que prover, temos que nos alimentar, mas há algo maior que deve nos mover: a salvação de almas, muitas dessas com as quais nós convivemos, como os discípulos que entram e saem da cidade. Nós entramos e saímos de escritórios, entramos e saímos de condomínios, cheios de pessoas, mas talvez estejamos atentos apenas às relações materiais. Moramos no mesmo lugar, trabalhamos no mesmo andar, mas as novas prioridades, elas são mais amplas do que o mundo material. São pessoas. O Evangelho também nos concede um novo poder, porque, meus irmãos, no início dessa história, nós temos uma mulher acuada, uma mulher cheia de medos, e é natural. Essa mulher vem sendo maltratada a vida inteira. Ela vem sendo desrespeitada pelo seu próprio povo. Quando Jesus chega para falar com ela, ela reage. Ela tem medo dessa conversa. Mas o Evangelho muda os sentimentos que dominam o nosso coração. Porque nós vemos no final da história que essa mesma mulher, rejeitada pelo seu próprio povo, ela se reveste de coragem. E ela vai anunciar o Evangelho na mesma cidade
onde todas aquelas pessoas sabiam muito bem quem ela era, onde aquelas pessoas não queriam convívio com ela, onde ela era culturalmente rejeitada. Mas ela não está mais preocupada com isso. Ela recebeu poder, ela recebeu coragem, ela está revestida de força. Seus medos já não mais lhe travam. E ela vai em direção às pessoas. Ela não está com medo de rejeição. Ela sabe o que é ser rejeitada. Ela não está com medo o que eles vão pensar. Eles não vão querer ouvir. Ela quer falar. Ela quer dar a eles a oportunidade de serem salvos. O Evangelho faz isso em nós. Faz com que antes, nós que estávamos calados, que nós não nos posicionávamos, agora nós tenhamos ali a coragem de dizer aquilo que Deus diz. O Evangelho também nos dá novas credenciais. Meus irmãos, essa mulher ela era conhecida pelos seus inúmeros pecados. Ela devia ter apelidos impróprios. Eu não posso dizer aqui para você quais são esses apelidos. Mas apelidos baixos. Apelidos que para nós seriam palavrões. Imagina, 5 maridos e agora vivia com alguém que não era seu marido. Isso era um absurdo, intolerável para aquela cultura. Ela tinha rótulos, ela tinha apelidos. Mas o que acontece no final da história é que ela não é mais conhecida pelas credenciais dos seus pecados. Ela é conhecida agora pelas credenciais do Evangelho que ela anuncia. Você viu o que as pessoas disseram para ela? Nós agora cremos não apenas por conta do que você nos disse. Meus irmãos, eles sabem que ela é aquela mulher que tinha toda aquela vida de pecados, mas em Cristo nossos pecados já não mais nos definem. Eu posso ter sido o fofoqueiro, eu posso ter sido a barraqueira, eu posso ter sido o imoral, mas em Cristo eu sou nova criatura. Eu não sou mais quem eu fui. E agora eu sou conhecido pelo Evangelho que eu anuncio. Meus amigos, o Evangelho faz isso. Ele reinicia a nossa história. Ele ressignifica o nosso passado. Ele dá sentido ao nosso presente. E ele reescreve o nosso futuro. Novas credenciais. Aquela mulher não é mais conhecida pelo seu passado, mas pelo Evangelho que ela anuncia. E como eu disse, Deus dá a ela uma nova história. Se ela tinha uma história, uma trajetória marcada por desprezo, o que nós vemos agora é uma trajetória marcada por admiração. O que aconteceu com essa mulher? Como pode essa mesma mulher, e nós sabemos bem quem ela não ser mais a mesma? Porque, meus amigos, o Evangelho faz o queixo dos outros cair. Ele nos transforma de tal maneira que as pessoas se questionam: o que é que aconteceu com você? Por que você não mais reage daquele modo? Por que você não diz mais as mesmas coisas? E aí nós temos a oportunidade de dar aos outros a razão da esperança que é em nós. Porque eu conheci um homem, ele sabe tudo o que eu tenho feito, e mesmo assim ele me ama. Um amor que supera qualquer barreira. Venham conhecê-lo também. Sejam também amados por ele. E é isso que o Evangelho faz, meus irmãos. Ele nos transforma em missionários. Portanto, o amor de Cristo por nós é um amor que supera qualquer barreira. Então entenda isso. A maior sede e a maior fome do ser humano só podem ser saciadas por Cristo. Nada neste mundo vai ser suficiente para saciar a sede e a fome da nossa alma. Mas entenda também que Jesus ele não quer um bom menino, também não quer um vida louca. O que Jesus quer é adoradores, e Ele mesmo opera em nós a transformação de espírito, para que então possamos viver de acordo com a verdade da sua vontade. E em terceiro lugar, reconheça que quem conhece esse amor de Jesus, essa pessoa leva esse amor a outros. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido. Quem conhece esse amor de Jesus, nesse nível, nessa magnitude, nessa dimensão, um amor que não conhece barreiras, meu irmão, minha irmã, nós não temos o direito de nos calar. Esse é o amor que supera barreiras por nós.
Nick Vujicic conheceu esse amor. E a razão dele não ter jogado sua vida fora, de não ter tentado outros suicídios, e de hoje ser alguém que anuncia Cristo a outros e centenas se convertem com ele, é porque ele entendeu que apesar de todas as suas limitações, o amor de Cristo por ele é um amor que supera todas essas barreiras. Nós vamos assistir aqui um vídeo onde o Nick Vujicic vai contar um pouco da história dele. Quem conhece o amor de Jesus, leve esse amor a outros. Ok? Um amor que supera barreiras para que nós possamos ser salvos. Um amor que nos impulsiona a não erguer barreiras para que por meio de nós outros também possam conhecer essa mesma salvação. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos tão constrangidos pelo Teu amor por nós. Amor esse tão imenso, tão avassalador, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos amou esse tanto, para que nós pudéssemos ser Deus por toda a eternidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor não está tão preocupado com a nossa história pregressa. O Senhor age em nós, nos muda de dentro para fora. E o Senhor nos envia para sermos agentes do Teu amor, da Tua missão neste mundo. Senhor, que nós possamos ser intencionais, que nós possamos conviver com pessoas que não conhecem a Ti, com prioridades maiores do que esse mundo material. Ajude-nos a focar nessas pessoas, Senhor. Dá-nos uma coragem maior do que os nossos medos. Dá-nos um evangelho maior do que a nossa história de pecado, Senhor. E que nós possamos, por meio desta nova vida que o Senhor nos dá, causar admiração, assombro nos outros, a ponto deles quererem saber por que é que não somos mais os mesmos. Usa-nos, Senhor, para que mais pessoas conheçam o Teu amor neste mundo. E nós oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém.